E aí, pessoal, estamos aqui de volta para trabalhar mais um assunto com vocês. Bom, dessa vez nós vamos fazer uma pequena mesclagem aqui, né? Nós vamos explicar para vocês um pouquinho a respeito das cotas e vamos trabalhar também com a parte de escalas, né? Esses dois trabalhos vamos fazer agora juntos. E para a gente poder acompanhar melhor isso, eu vou abrir para vocês aqui a apostila. Tá? É sempre bom que vocês estejam com o material em mãos, né? Para poder acompanhar. De preferência, se você já puder realizar a impressão para você poder verificar isso, fica tudo mais tranquilo, fica tudo mais fácil. Ok? Bom, então é isso. Então na aula passada a gente trabalhou um pouquinho esse exercício, deixou para que vocês realizassem ele, tá bom? E agora eu vou fazer uma pequena mesclagem aqui. Mas antes de qualquer coisa, a gente vai falar a respeito de cotagem. O que é uma cotagem? A cotagem é o seguinte, é o tipo de representação que você faz, né, das dimensões de um objeto, seja ele qual for. Então o desenho é uma forma de expressão, é uma forma de você poder expressar suas ideias, né? Várias pessoas escrevem um conteúdo, escrevem a respeito de um assunto. Então através do desenho, você consegue fazer uma conversa com qualquer tipo de pessoa de qualquer país. Você consegue fazer um diálogo, você consegue fazer você consegue transmitir a informação sem conhecer a outra língua. Então o desenho é uma forma de você mandar a informação de forma clara e de forma bem organizada para a pessoa que vai desenvolver o projeto ou que vai fazer a leitura desse desenho. Tá bem? Então aqui é um momento que você vai começar a aprender a fazer a leitura e a interpretação de um desenho técnico. Tá bom? Então é importante que todas as representações que você for fazer seja dentro do padrão. Okay? Deixa eu tomar uma água aqui, pessoal. Vamos lá. Então é o seguinte, ó. Então nós temos aqui um modelo de desenho, tá bem? E quando a gente vai fazer uma cotagem no desenho, você tem vários tipos de cotagem, né? Então aqui ele está dizendo aqui, vai dar uma breve informação a respeito de cotagem. É indicar no desenho as dimensões reais do objeto, tá bem? Então sempre quando você for representar as cotas de um desenho, sempre você vai colocar sempre a cota real. Não importa se o desenho está maior ou está menor. Tá bem? Tem que ser a cota real do desenho. Eu não posso, por exemplo, achar a cota daqui para cá de 90 e eliminar aqui o 90 e eliminar o 45 e colocar 90. Se você assim o fizer, você vai estar alterando o desenho, alterando o projeto. E quando a pessoa pega o desenho para fazer a leitura, ele vai seguir essas dimensões aqui, ó. Ele não vai colocar um escalímetro aqui, não vai colocar uma escala para fazer a medição, negativo. A não ser que o desenho esteja na escala de 1 para 1, né? Na escala natural. Aí tudo bem, beleza? Então aqui nós temos esse desenho e aqui nós temos um processo de cotagem, ó. Cotagem por classificação, tá bem? As cotas totais, vamos ver aqui. Cota total, tá vendo? Ele pega dessa extremidade até essa extremidade, dessa extremidade até essa extremidade aqui, tá bem? Isso é uma cota total, ele está indicando a cota total do objeto, tá? Então essa é a sequência. A primeira coisa que você vai fazer, vai começar a fazer a cotagem, primeiramente, coloque as cotas totais, tá bem? E aqui tem tá vendo? Ele está definindo aqui um pequeno lugar onde está desenhando, tá? Deixa eu fazer uma pequena ampliação desse desenho para mostrar para vocês algumas coisas aqui. Eu acredito que está bem claro para todo mundo aqui. Beleza. Deixa eu puxar um pouquinho mais para cá. Isso. Então esse aqui é o nosso objeto, tá? Então o que acontece? Ó? Como ele colocou a cota total, ou os outros tipos de cota, quando ele for colocar, sempre vai ter o seguinte, ó. Vai ter essa linha aqui.
e esta linha. Perceba que esta linha e esta, bem como esta e esta aqui, elas não tocam no desenho, tá vendo? Elas não encostam no desenho. Essas aqui são chamadas linha de chamada, tá bem? É uma linha de chamada. Depois nós temos uma linha que passa ao longo do eixo aqui, tá vendo? Ao longo desse eixo, não, ao longo desse sentido, tá vendo? E uma outra que passa aqui também. Então essas linhas aqui são chamadas linha de cota, tá bem? Por que linha de cota? Porque é uma linha que vai ter a cota original do desenho, tá ok? E para definir onde começa a cota e onde termina, você tem essa flechinha aqui, ó, essa setinha, tá bem? Então essa seta ela indica o seguinte, ó, começa aqui a medição e termina aqui, e essa distância daqui até aqui, ou daqui para cá, é de 85. Mas professor, eu medi e não deu 85. Tudo bem. Se ficou maior, tá ampliado. Se ficou menor, tá reduzido. Mas a cota é 85. Tá legal? Então agora nós temos aqui esse desenho então que indicou as nossas cotas totais. Agora nós temos aqui, ó, cota de posição. Tá legal? Então, primeira coisa, cota total. Para cotar o desenho, primeira coisa, cota total. Depois, você vai cotar os detalhes. Tá bem? Veja que é o mesmo objeto, ó. Tem aqui, está aqui. Tá bem? E aí você vai começar a cotar aqui, ó, os detalhes, ó, tá vendo? Essa aqui é a distância desse ponto até esse, que está aqui. Distância desse ponto até esse, está indicando aqui. Essa distância desse ponto até esse, tá vendo? Que é isso daqui. A distância desse centro até a extremidade, tá vendo? Do centro até essa extremidade aqui. A distância desse centro até essa extremidade, tá vendo que tá aqui, ó? E a distância desse centro até esse centro. Tá ok? Então aqui são as cotas chamadas cotas de posição. Perceba que independente de qualquer coisa, sempre o valor da cota, deixa eu tomar mais um pouquinho dela aqui para ela ficar seca. Vamos lá. Sempre o valor da cota está sobre a linha de cota, tá vendo? Ó, sobre a linha de cota, sobre a linha de cota. E ela não está em pé, ela está na posição aqui, ó. Tá legal? Sempre sobre a linha de cota. E perceba também que o valor da cota nunca encosta sobre a linha de cota, nunca fica encostada, tá vendo? Fica sempre afastado. Então ele não pode apoiar em cima da linha de cota. Bem? Então essa aqui é chamada cota de posição, né? Vamos ver o que ela fala aqui da cota de posição. Ela define o que? A localização do detalhe através de duas coordenadas, né? Ó, uma coordenada, duas coordenadas, né? Uma coordenada, duas coordenadas, ok? Geralmente são as cotas, né? Relacionadas a outro ponto de referência, tá bom? Então essa aqui são as cotas de posição. Agora o mesmo objeto, ó. Cotas de dimensão e detalhes. Aí você vai começar a medir agora, colocar as cotas dos detalhes, ó. Olha aqui, ó. A distância daqui para cá está indicada aqui. A distância daqui para cá que está indicada aqui. E assim vai, ó, tá vendo? Você pode perceber que a cota está sempre sobre a linha de cota. Tá bem? E aqui nós temos o seguinte, ó. Essa indicação dessa medida aqui, ó. Isso aqui é uma peça cilíndrica. Então isso aqui é o diâmetro. Isso aqui é um furo, né? Não é buraco não. Buraco quem faz é pedreiro. Tá bom? Você está fazendo um furo aqui, ó. Um furo com diâmetro de 16. Aqui é um arco, tá?
Se é um arco, é um raio. Por quê? O raio é a metade do diâmetro. Então, se o raio aqui é de 6, o diâmetro é de 12. Legal? Então, o raio aqui é de 6. Então, tem um raiozinho de 6 aqui. Aqui tem um outro raiozinho também, é de 6. E aqui, ó, essa peça está indicando agora o seguinte, ó. Tá vendo essa indicação aqui? Está indicando o quê? O ângulo de inclinação que tem aqui, 30 graus. Tá bem? Então essa aqui é mais uma indicação. Cota de dimensão dos detalhes. No mesmo objeto ainda. Cotagem completa do desenho. Tá legal? Então agora aqui é a junção de todas as cotagens que são necessárias. Veja, quando você coloca a cotagem completa, tem medidas que você não precisa colocar. Por exemplo, ó, ele colocou essa cota daqui para cá, ó, de 14. Bem? Se ele colocou daqui para cá de 14, ele não precisa indicar também aqui, ó, essa medida, esse raio. Por quê? Se aqui é 14, daqui para cá, esse raio aqui é um raio de quanto? É um raio de 7. Mas ele não colocou o raio de 7 aqui. Ele colocou o quê? A cota de 14. Então, ou você coloca o raio, ou você coloca essa distância daqui para cá. Tá bem? Aí depois ele colocou a distância entre centros, tá vendo? Por que a distância entre centros? Porque essa cota daqui para cá significa o seguinte: quando ele coloca a cota dessa forma aqui, ó, entre centros, significa o seguinte, ó, a minha referência, o meu zero de referência está aqui. Então todas as cotas que vierem a ser feitas, tem que partir como princípio esse ponto aqui, ó. Daqui, ó, para cá, daqui para cá, onde daqui desse ponto para cá eu vou ter, ó, uma cota aqui, tá vendo? Que é essa, e vou ter essa cota aqui, ó, que vai ser aqui, beleza? Então veja que ele não se preocupou em colocar a medida aqui em cima, porque não precisa. Uma vez que você tem esse centro aqui, você fez o compasso aqui, fez o compasso, já vai dar a cota certinha aqui, tá bom? Então eu sei que daqui para cá, né, tem 7, tá bom? Então esse aqui tem 14, mais 7 vai dar 21. Pronto, eu já sei que tem 21 ali, tá bom? E aqui de centro a centro, e assim vai, ok? Então aqui é a cotagem completa do desenho, tá bom? Muito bem. E aí, vamos lá então. Então a norma que regulamenta isso é a norma 10.126, ok? Agora aqui nós temos o seguinte, ó, agora ele vai falar para você um pouquinho daquilo que nós falamos antes, tá vendo? São os elementos de cotagem, né? Aqui, por exemplo, ó, aqui ficou difícil de você poder cotar. Então você coloca aqui um círculo, um bolômetro, né? E indica o detalhe aqui, ó, detalhezinho dele aqui, ó. E aí coloca as medidas. A mesma coisa aqui, tá vendo? Para cada detalhe ele tá puxando aqui, ó, e ampliando para você poder enxergar melhor, tá bem? Aqui são algumas dimensões, né, que são colocadas quando você vai fazer o desenho à mão livre, né? Na verdade, a gente está estudando aqui esse tipo de processo, mas quando você for realmente fazer um projeto, hoje você não faz mais esse desenho com o instrumento ali, tudo certinho, negativo. Hoje você faz tudo numa máquina. Mas é preciso que você conheça de desenho técnico para você fazer um esboço. O que é um esboço? É um croquis. É um desenho feito à mão livre. Ah, mas vai ficar bem fora da medida, vai ficar torto. É só um croquis, né? É só um rascunho. Que aí, a partir do rascunho, você faz o desenho certinho, tá? E também em escala, ok? Tem que indicar isso. Então aqui ele fala um pouquinho da linha de cota, né? Fala um pouquinho da seta, a medida mais ou menos quanto é que tem que ficar, tá bem? Então não precisa ser exatamente com essas distâncias, com essas medidas, né? Mesmo porque a gente vai fazer a maioria dos desenhos
por enquanto com o instrumento, né, para a gente aprender, mas depois no segundo semestre você vai fazer ele com um programa, tá? Mas é preciso conhecer o desenho, é preciso aprender a ler o desenho, tá? Se você não souber ler o desenho, não adianta nada você querer desenhar, porque senão você vai desenhar alguma coisa que você não está conseguindo fazer a leitura. E para que você possa fazer a leitura, você precisa compreender o que você está lendo, senão você não consegue passar para o cliente, né, a informação. Seria o mesmo que você conversar com uma pessoa que é de um outro país, mas você não conhece a língua daquele país. Complica, né? Bom, aí depois nós temos algumas cotagens também aqui, né? Que são cotagens lineares para objetos que têm ângulos, senão que estão são medidas angulares, né? Vamos lá dizer isso, né? Então aqui são medidas angulares. Então, por exemplo, aqui, ó, tá vendo? Uma cota aqui angular, tá vendo? Aqui essa distância, tá vendo? Tá dando uma cota de 20. Aqui, ó, ângulo de 60. Ok? Aqui outros métodos também de cotagem, que você pode cotar, por exemplo, uma peça aqui que é como se fosse uma cunha, tá vendo? Isso aqui é uma cunha. Então você tem que dar o comprimento aqui dessa cunha, o comprimento da peça e a largura dela também. Ok? Esse tipo de cotagem aqui ele é mais utilizado para quem é da área de construção civil. Mecânica não usa desse jeito. Tá bom? Então você vai cotar sempre usando esse método, tá bom? Aí depois nós temos aqui a cotagem do objeto, né? De um objeto num espaço extremamente limitado, tá vendo? Onde você tem aqui, tá vendo as cotagens? Só que ele não coloca a seta, tá vendo? Então vamos imaginar aqui, ó, daqui para cá ele colocou com 10. Mas agora tem mais um detalhe aqui, ó. Então ele puxou daqui para cá com 10, colocou um ponto aqui para indicar o seguinte, ó, continua a cotagem e daqui para cá também é 10. Então ele pegou desse ponto é igual a 10, desse ponto até essa extremidade também é 10. Tá? Nesse caso aqui também, tá vendo? Legal? Então são formas de você poder cotar o desenho. Aí agora você tem um elemento simétrico, né? Quer dizer, ele tem simetria, é um desenho que ele tem umas certas linhas perpendiculares umas com as outras, né? Então é um desenho simétrico, não é um desenho assimétrico, não é um desenho que não possui forma, é um desenho que possui forma, tá? Então também aqui é uma forma de você poder cotar esse desenho. Essa linha aqui, ó, traço ponto, indica também simetria, ok? Então significa o seguinte, ó, que até um certo limite, este lado, tá vendo? Não colocou toda a linha aqui, tá vendo? Ele colocou só até aqui, ó. Então significa que esse lado é igual àquele lá. Então essa altura daqui para cá é a mesma daqui para cá, tá legal? E aí esse lado aqui ele é assimétrico, então ele não colocou a linha até embaixo. Se ele colocasse a linha até embaixo, ou teria que repetir isso aqui do outro lado, ou esse detalhe do lado oposto. Aí depois nós temos aqui uma forma de indicar os diâmetros de uma circunferência. Ok? Aí pequenos diâmetros, tá vendo? Aqui nesse caso o diâmetro ele consegue colocar as setas internamente, tá vendo? Então ele consegue colocar o valor da cota internamente, percebendo, ó, tá sobre, ó. Então aqui ele colocou 18 essa distância daqui para cá e 28 essa distância daqui até aqui, ok? E aqui é um círculo, né, uma circunferência um pouco menor, ó. Então não cabe aqui dentro essa setinha, fica muito apertado, então ele coloca a seta do lado de fora e coloca o valor da cota internamente. Nesse caso aqui ficou até menor, é menor ainda. Então agora o que ele fez? Ele colocou a setinha nessa extremidade e nessa extremidade também aqui. E aí colocou a cota do lado de fora. Nesse caso agora ele colocou o que? A cota do lado de fora. Só que ele pegou o que? Desse quadrante até esse quadrante. Mas ele não encostou aqui. E colocou o valor de 5. Ou aí no outro jeito, tá vendo? Ele colocou a seta do lado de dentro
né, a linha de chamar, a linha de cota e a seta do lado de dentro. Mas na hora de cotar ele puxou uma linha aqui no plano inclinado, né, nesse mesmo plano, e aí colocou uma linha no plano horizontal e colocou a cota em cima. A mesma coisa aqui e a mesma coisa aqui. Tá bom? Aí quando são objetos muito pequenos. Outra forma também de cotar o desenho, tá vendo? Olha o que ele colocou aqui, ó. Indicou esse símbolo, tá vendo? Esse símbolo aqui significa diâmetro. Ó, diâmetro de 25, diâmetro de 40. Linha traço ponto indica o seguinte, que essa peça aqui é uma peça cilíndrica. E é uma peça simétrica também, ó. O que você tem do lado de cá, você tem do lado de lá. Você tem para baixo, você tem também para cima, tá? Outros tipos de cotagem aqui também. Aí, ó, essa peça aqui, ó. Tá legal? Então aqui você tem um retângulo, não tem? Só que nessa face aqui, ó, se você olhar de frente, é um quadrado, ó, um quadrado de 10. Então daqui para cá é 10. Se você girar, vai ter um outro distância daqui para cá também 10. Então é um quadrado que, se você olhar de lado aqui, ó, se você colocar o seu olho nessa posição e olhar aqui, você vai ver um quadrado. Então é um quadrado de 10. E já aqui não, ó. Aqui tá falando o seguinte, ó. Essa parte aqui, ela é cilíndrica, ó. Aqui tem um diâmetro. E aqui é uma esfera também, ó. E essa esfera tem o que? Um diâmetro de 26, ó. Diâmetro da esfera, 26 milímetros. Diâmetro desse pedaço aqui, 16 milímetros. E aqui é uma outra indicação de raio, né? Tá vendo? Então aqui ele tem um raio de 5. Uma peça aqui. Pega do centro, ó, marca o raio de 5. Pega outra peça aqui. Pega essa linha aqui, a perpendicular dela. Marca o ponto e raio de 6. Nesse caso aqui, ó, o raio é muito longo. Então ele vai fazer o que? Ele pega esse plano aqui, e uma linha aqui, e traça para poder fazer o raio de 70. E veja que ele começa aqui, desvio, e indica o seguinte, ó, que essa distância daqui para cá não tem 70, se você medir. Mas o raio é de 70. Esse raio aqui, ó, é um raio de 70. Ok? Então ele pega de um ponto bem longínquo aqui para poder fazer o raio de 70. Então se ele pegar essa peça aqui, ó, seria uma peça retangular, ó, fizesse uma linha aqui, vem para cá, uma linha que vem para cá e que fecha aqui. Só que aí nesse ponto aqui, esse ponto que é o ponto de referência, tá bem? Ele vai ter que abrir o compasso com 70. Quando ele abre com 70, ele posiciona aqui nesse cantinho e vai fazer o arco, ok? Que vai morrer aqui. Vamos lá. E aqui uma cotagem chamada cotagem em cadeia, tá vendo? É diferente dessa cota por coordenada. Deixa eu pegar aqui, ó, cota por coordenada, tá vendo? Essa aqui é uma cota por coordenada. Ele puxa daqui, tá vendo? E vem pra cá. Agora essa daqui, ó, é uma cotagem diferente, ó. Cota em cadeia, tá vendo? Esse pedaço aqui, daqui para cá, esse pedaço daqui para cá, esse pedaço. Ele não vai colocar a cota total aqui, ó. E depois colocar a cota de coordenada, bem? Então sempre a referência para isso aqui, ó. Daqui para cá é uma medida, daqui para cá é outra, daqui para cá é outra, daqui para cá é outra. Então a referência não está aqui, a referência está em cada ponto que ele para. Cotagem paralela também, legal? É semelhante de cadeia, porém ele tem uma referência aqui e depois ele vai puxando as costas daqui para cá, tá vendo? Puxar ao contrário. Cota aditiva, tá? Quem usa muito esse tipo de cotagem é o pessoal de construção civil, área de mecânica, área de indústria não usa. Então só usa desse formato aqui de cotagem. Cota aditiva progressiva a gente não utiliza ainda.
E aí depois vem as cotas combinadas, né? Tá vendo? Legal? Então aqui é uma peça cilíndrica. Aqui ele dá a medida daqui para cá, tá vendo? De 40, depois daqui para cá de 25, daqui para cá de 25, daqui para cá de 25, daqui para cá 30, ok? E a cota total de 110. É com o tempo que a gente vai trabalhando, a gente vai pegando o jeito aqui dessas partes de cotagem, tá bom? Aqui já é uma outra forma de cotagem. Legal? E é isso. Aqui é a parte de cotagem com cordas e arcos e ângulos, né? Ó. Corda. Aqui é um arco. A corda é a distância daqui desse ponto até esse, desse arco. Então eles têm um arco aqui e essa distância daqui para cá é a corda dele. Aí depois aqui tem um arco, você indica aqui, ó, ele no formato desse arco aqui, tá vendo? Ele fala para você que esse arco aqui, ó, é de 106. Diferente disso aqui, ó. Daqui para cá é 100. Agora esse arco aqui, ó, o comprimento dele é de 106. Aí depois vem o ângulo, tá vendo? Indica esse ângulo aqui, ó, ângulo de 60 graus. Aí depois ele mostra mais alguma coisa aqui com relação à indicação dos raios, né? Como cortar o raio. A parte de chanfro, por exemplo, é uma peça cilíndrica, ela tem que quebrar esse canto aqui, ó. É um canto chanfrado com ângulo de 45 graus, 30 graus. 30 graus por 3. Então significa o seguinte, ó. Aqui tem um triângulo, tá vendo? Pequenininho, tá vendo? Tem um triângulo aqui. Só que a distância daqui para cá é de 3. E o ângulo é de 30 graus. Ok? Então eu não tenho o valor de hipotenusa, eu tenho o valor desse cateto aqui, ó. Eu tenho o valor desse cateto. Não tenho o valor desse cateto aqui. Mas eu posso, por trigonometria, calcular esse cateto e essa hipotenusa também. Mas o mais importante é o seguinte. É a indicação. 3 daqui para cá para um ângulo de 30 graus. Ou 3 por 45. Significa o quê? Que esse cateto daqui para cá é igual a esse cateto daqui até aqui. Que vai ser de 3 por 45. Então é um ângulo de 45 graus. Ou aqui 2 por 45. Também é um triângulo aqui que tem esse cateto. Ó, você passar uma linha aqui, ó. Esse cateto é igual a esse cateto para um ângulo de 45. Igual esse aqui, ó, tá vendo? 3 por 45, daqui para cá é 3, daqui para cá também é 3 para um ângulo de 45. E aqui a cotagem por elementos repetitivos, né? Ok? Quando você repete o valor das cotas aqui, ó. Isso aí é mais para indicar a quantidade, tá vendo? Ó, 5 furos para um diâmetro de 12. 1, 2, 3, 4, 5. 5 furos, todos eles com diâmetro de 12. E aqui ele indica o que? A distância de um para o outro. Ok? A mesma coisa aqui. 6 furos para um diâmetro de 10. E aqui ele dá um ângulo para cada um deles. Aqui um escariamento, né? Seria você pegar fazer o furo menor com uma broca aqui e depois você pega uma broca maior com o próprio ângulo da broca e ele faz esse detalhe aqui, ó, 60 graus. Aí aqui para elementos equidistantes. E aqui é um negócio legal, tá vendo? Aqui, ó, ele está dizendo que eu tenho 5 furos de 20 e a cota total é 100. Ou eu posso colocar aqui, ó, 17 furos com a distância de 20, bem? E a medida completa daqui, ó, desse ponto até esse, dá 340. Então você vê que tem uma linha de interrupção aqui, ó, indicando o seguinte, ó, essa peça aqui, se você pegar realmente e posicionar ela na real,
você vai precisar do quê? De uma folha bem maior. Né? Você não vai conseguir fazer esse desenho aqui numa folha A4. Você vai ter que pegar uma A3 e vai ter que colocar na posição paisagem ainda. Mas você tem a forma de você poder indicar assim, ó, uma altura aqui. Legal? É isso, pessoal. Agora aqui nós temos um exercício para que vocês possam fazer também. Agora aqui já é uma mesclagem, tá vendo? Então esse objeto é igualzinho a esse aqui. Esse aqui está cotado com algumas dimensões e esse aqui está cotado com outras dimensões. Porém, quando você fizer, realizar a impressão dessa folha, você vai ter que verificar o seguinte, ó. Aqui está indicado o seguinte, ó, escala 1, 2 pontos por alguma coisa. Aí você vai ter que fazer o seguinte. Bom, aqui a cota dele, a medida real é 32. A medida real é 20, 40, 24, 100. Legal. Aí você vai fazer o que? Você vai pegar e vai medir a distância, ó, daqui para essa medida aqui tá falando que tá no 32. Aí você vai medir com a escala daqui para cá, ó. Medida no desenho, medida no objeto. Se essa medida aqui, ó, bater com essa, a escala vai ser de 1 para 1. Se essa medida aqui, ó, ela for menor do que essa, se essa medida aqui for menor do que essa, vamos lá, se essa medida for menor do que essa, esse desenho está maior. Se essa medida for maior do que essa daqui, o desenho está reduzido. Tá legal? Então você vai ter que analisar tudo isso. Então para isso, para o desenho 1 e 2, objeto 1 e 2, você vai fazer o quê? Você vai colocar o fator de escala aqui. Vai medir primeiro esse daqui, ou qualquer um desses aqui que está com medida. Vai medir. Aí você vai achar um valor aqui. O valor que você achar, você vai pegar o quê? O valor maior e dividir pelo valor menor. Vamos imaginar que daqui para cá deu 32, tá? E aqui deu 16. Tá bem? Então você vai pegar o que? 32 dividido por 16 e vai colocar o valor aqui, ó. E aí você depois vai ter que cotar o desenho. Tá bem? Então você vai medir aqui e vai verificar para você poder colocar a medida aqui em cima. E assim vai para todo o desenho. Tá bom? Então nós temos aqui o exercício 1 e 2. O exercício 3, 4. Perceba que aqui eu estou indicando, ó, a escala. Já coloquei aqui, ó, escala de 1 para alguma coisa. Aqui a escala de alguma coisa para 1. E aqui eu já não coloco nada. Então aqui você vai ter que fazer o quê? Se você fizer esses dois exercícios aqui, você consegue fazer o restante tranquilamente. Então aqui você vai precisar de um transferidor de graus para você poder medir esse ângulo, tá? O restante é tranquilo. Beleza? Então você vai ter que fazer a medição e indicar qual é a escala do desenho. Aí depois aqui eu coloco escala 1 para 1. Se a escala é 1 para 1, a medida que eu achar aqui é a que vai ter que estar aqui em cima. E aí vai. Ó, escala 2 para 1. Escala 1 para 2, escala 5 para 1. Legal? Tudo bem? Então essa é a tarefa que vocês terão para realizar. Então veja que aqui é uma mesclagem de cotagem com escala, tá bem? É uma mesclagem de exercício aqui, tá? Beleza. Acredito que é isso. Então, agora fica claro aí para todos, né? O que é para ser feito. Então vocês vão ter aí essa semana para poder dar uma olhada nisso. E a gente vai ter aula também juntamente com vocês. E aí na semana que vem a gente entra para tirar algumas dúvidas. É lógico que a gente vai estar passando esse vídeo antes. Para quê? Para que você possa
já começar a dar uma olhada e as dúvidas que você tiver, você já traz para a gente poder trabalhar aqui junto dentro da aula. Bom? Bom, por enquanto é isso. Um grande abraço para vocês todos aí.